Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês conseguem me escutar. Gostaria se vocês, quem me escuta, para colocar ali nas perguntas. Sim, estão me ouvindo? Ok. Então vamos dar início ao nosso webinar. Nós só temos alguns recados. O primeiro recado de hoje é que essa sala é gratuita, tá? Então não haverão cobranças nem em faturas separadas e nem juntamente com o cast mensal. Vocês também receberão o envio do vídeo por e-mail até amanhã, tá? Então, vocês receberão um e-mail de confirmação e dentro deste e-mail existe o link para acessar o vídeo, se precisar vê-lo novamente. No dia 23, nós vamos repetir essa sala virtual. Então, quem assistiu hoje e quiser assistir dia 23, vai receber um link um dia antes também, lembrando do acesso da sala. Caso não achar que não haja necessidade de participação, vocês não precisam acessar, é somente ignorar o e-mail. Tá? Não, também a sala 23 não haverá cobrança. Lembramos também que no dia 21 vai ter uma sala do websérie para informar como é que a Metadados pode auxiliar a empresa. Então, algumas ações que estão sendo tomadas. Isso foi enviado ontem pela news externa. Então, se alguém tiver interesse, pode fazer também a inscrição pelo link destinado. Junto a isso, nós temos já treinamentos virtuais que estão liberados na nossa página de treinamentos, é www.metadados.com.br/treinamentos. Por lá vocês podem acessar, já tem as datas, o programa e o link para inscrição. Só essas salas virtuais elas serão cobradas também após a realização delas, para todos que se inscreverem, independente se participam ou não. Então é importante, caso se inscrevam e não tenham interesse em participar, que cancelem as suas inscrições. Vamos liberar também, ao final, perguntas. Caso surjam dúvidas durante o andamento do webinar, vocês podem acessar o campo perguntas e já ir nos liberando. Ao final da apresentação, vai ser liberado, então, para a resposta dessas perguntas, mas vocês podem fazer ela durante todo o andamento do webinar, também não tem problema. Estamos também enviando, dentro da página de parte de bate-papos, vocês vão receber 2 links, tá? Um para poder acessar os pré-requisitos de instalação do serviço, então vocês precisam que os ambientes de vocês estejam com os pré-requisitos, depois vai ser falado, e um passo a passo também para auxiliar esses pré-requisitos. Então são 2 links que estão já disponíveis para vocês aí, então acesso pela Metapad. Ok, vamos dar início então. O Guilherme, que é nosso analista de suporte, ele vai dar início à apresentação e também já vai dar um recado sobre a nova ferramenta de suporte. Um bom webinar para todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme, então estarei apresentando esse webinar, então, focado para a instalação do serviço de transmissão dos dados do E-Social. Antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre a instalação do serviço, gostaria de mostrar para vocês a nossa nova ferramenta de base de conhecimento e de atendimento que estará sendo disponibilizada nos próximos dias, onde todos os clientes vão ser notificados do uso dela e como seguirá o processo a partir de agora, tá? Aqui a gente tem, ela é basicamente bem parecida com o Metapad, ela é tipo um wiki, onde vocês poderão digitar suas dúvidas ou procurar orientações se vocês precisarem saber sobre a aplicação. Vou pegar um exemplo sobre a sala virtual de hoje, que é um pequeno passo a passo sobre a instalação do serviço social que a gente vai estar revisando. Aí vocês vão poder estar consultando esse artigo nessa nova ferramenta. Nos informativos vai ser informado os links de acesso. A princípio eles se manterão os mesmos, tá? Mas qualquer coisa vai ser divulgado, tanto rede social, site, vai ter
links para acesso. Também aqui na nossa nova ferramenta, ele vai possuir uma estrutura um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, a gente vai ter árvores dos artigos, onde eles estão divididos conforme a área de cada um. Então, aqui a gente tem sobre requisitos, instalação do serviço e o envio das informações, todos os artigos relacionados a isso, e também separados por fase. Então, os eventos 1000 que são da fase 1, fase 2, como gerar a qualificação cadastral, por exemplo, fase 3 e assim por diante. Antes de a gente começar, de fato, a instalar o serviço, eu gostaria de botar uma observação bem importante no seguinte sentido. Hoje, temos o metadados, o módulo de social, que eu estou abrindo para vocês. Este módulo de social é para gerenciamento das informações, onde vocês poderão consultar os eventos que foram gerados pelo sistema e validar se essas informações foram de fato enviadas para o ambiente do social ou se elas foram rejeitadas e o motivo dessa rejeição. E a parte do serviço que a gente vai fazer a instalação é o serviço responsável por efetuar o monitoramento da base de dados do metadados e fazer a transmissão desses dados em formato de XML para o ambiente do governo. Basicamente, o serviço vai só comunicar com o ambiente do social. Então, vamos iniciar. Pegando aquele artigo que nós sobre a instalação do serviço da social, o primeiro passo que nós temos seria a parte da instalação do certificado digital da empresa. Então, temos que pegar o certificado A1 da empresa, certo? Pode ser o mesmo certificado utilizado para a transmissão de notas fiscais eletrônicas, certo? Não precisa ter um A1 específico para o e-social. Pode ser o mesmo. Lembrando que, como consta lá nos pré-requisitos, no servidor onde vai ser instalado o serviço, não pode ter nenhum aplicativo de nota fiscal eletrônica. Tem que ser um servidor exclusivo para o e-social. Então, o primeiro passo, vamos fazer a instalação do certificado digital. Primeiro passo, então, vamos utilizar sempre o local do repositório como usuário atual. Muito importante não trocar essa informação. Posteriormente, ela vai ser bastante importante para a configuração do serviço. Aqui é só o local onde o certificado está armazenado. E aqui eu vou botar a senha do nosso certificado digital. Após preencher o campo da senha, é importante não esquecer de marcar o checkbox da chave como exportável. Sem essa opção marcada, poderá dar problema na hora dos envios das informações para o ambiente do e-social. Vamos avançar. Na parte do certificado da empresa serão duas instalações. A primeira, no local dos certificados dos repositórios a seguir, iremos selecionar a opção pessoal. Nem mostra aqui. E vamos dar um avançar. E concluímos. Ele vai dar a mensagem que o certificado foi instalado com êxito, certo? E precisamos executar novamente o certificado para adicioná-lo novamente. Lembrando, não podemos alterar como a opção do usuário atual. Avançamos e preenchemos novamente com a senha. Mais uma vez, teremos que marcar a chave como exportável e vamos avançar. O local do certificado, então, na segunda vez que for realizada a instalação, iremos selecionar a autoridade de certificação raiz confiável.
Após selecionado o local, avançamos novamente e concluímos o processo. Ele vai informar, então, que a importação foi feita com sucesso. A partir disso, a gente vai avançar para o próximo passo, que tínhamos lá no artigo, que é a instalação da cadeia de certificados do SERPRO. Então, na área restrita do site da Metadados, o local onde vocês já baixam as atualizações mensais que são disponibilizadas, os arquivos vão estar ao final da página. A gente vai utilizar, então, o instalador SRH Social Certificados, que serão os certificados do cadeia do SERPRO que terão que ser instalados. Selecionamos aqui, então, para baixar ele, certo? Ele vai baixar no formato de um zip. Vocês podem utilizar uma pasta temporária para baixar todos os arquivos, deixar os instaladores e atualizadores e certificados digitais, certo? Após descompactar a pasta, o zip da cadeia de certificados do SERPRO, a gente vai ter que instalar os 3 certificados no servidor. Então, vou selecionar, vou fazer na ordem conforme está aparecendo na tela. Vamos fazer primeiro. Vamos instalar. Mesma observação do certificado da empresa, deixar sempre com o usuário atual. No local do certificado, a gente vai ter que selecionar, então, a opção Autoridade de Raiz Confiável. Ele vai mostrar a opção que a gente selecionou e avançamos. E concluímos. Vai informar que a importação obteve êxito. Então, um dos 3 certificados já foram instalados. Vamos para o segundo. Executamos novamente ele. Não mexemos na opção do usuário. E vamos selecionar a opção Autoridade de Certificação Raiz Confiável. E vamos avançar e concluir o segundo certificado. Terceiro e último. Vamos fazer a instalação dele. Novamente selecionar a opção Autoridade de Certificação de Raiz Confiável. E avançamos. Então, concluímos o terceiro certificado do SERPRO. Esses 3 certificados precisam ser instalados para que, junto com a cadeia de certificados da empresa, os lotes de informações sejam enviados corretamente e aceitos no ambiente do e-social. Após a instalação do certificado da empresa e da cadeia do SERPRO, vamos acessar a área restrita do site e baixar o instalador do serviço. Neste caso, a gente pode utilizar tanto o SRH Social 4.22.2.2 quanto o 4.23. Agora eu vou estar utilizando já o 4.23, que é o último que foi disponibilizado. Efetuamos o download do arquivo e vamos executá-los. No momento de instalar o serviço de social, o primeiro passo, a gente vai ter que selecionar um diretório temporário para que o instalador compacte todos os arquivos necessários para a instalação do serviço. Então, nesse caso, eu vou utilizar o ctemp. Aqui, vocês podem estar utilizando um diretório dentro da pasta do metadados ou o ctemp, como a gente está passando aqui. Mas, lembrando, tem que ser um diretório temporário, não o RHCIS ou o RHTrab, por exemplo, que são diretórios de uso da aplicação. Pastas temporárias que posteriormente a gente possa remover os arquivos
e, se necessário, utilizar novamente. Além disso, é bom deixar documentado qual o caminho utilizado, pois as atualizações também será utilizado esse caminho para que o processo seja efetuado, que a gente vai mostrar posteriormente. Então, a gente vai avançar, ele vai efetuar a descompactação do instalador, certo? E na primeira tela aqui a gente tem a parte de serviço do Windows e serviço do IS. Por padrão, estamos utilizando apenas serviço do Windows. Então, deixamos a opção selecionada e vamos avançar para a próxima tela. Aqui, então, é a parte de configuração das conexões ao banco de dados. Para iniciar, então, vamos clicar sobre o mais. Seria para incluir uma nova conexão. O nome da conexão fica a critério de vocês, pode ser metadados ou o nome da empresa de vocês, certo? Inclui um nome para essa conexão e eu vou selecionar o banco de dados. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar como a gente vai fazer a instalação para uma base SQL Server. E posteriormente eu mostro como ficaria a configuração para uma base Oracle. Então, no caso, a gente vai usar aqui uma base SQL. Essas configurações, principalmente para a base SQL Server, vocês podem, dentro da tela inicial do Metadados, na seção do menu Opções Alias do banco, e editando as conexões de vocês, ele irá apresentar as conexões, no caso, o host, o database e o usuário do banco que vocês irão utilizar para fazer a parametrização no serviço de social. Cada cliente vai ter a sua configuração conforme o seu ambiente. Aqui nessa tela ele não mostra a senha. A senha vocês vão encontrar dentro do diretório da pasta do Meta, dentro da pasta SQL, vai ter um arquivo chamado backup.bat. Vocês podem editar este arquivo, que lá vai mostrar qual que é a senha do banco de dados de vocês. Certo? Então vamos preencher aqui os campos. Então vou preencher com o nome do servidor, o database que eu vou utilizar, o meu usuário e a senha que eu estou utilizando para conexão na base. Sempre importante utilizar aqui a parte de conectar para validar se os dados inseridos estão corretos. Antes de avançar, vou mostrar um breve exemplo de uma base Oracle. Que no caso, a parte da base vai ficar em branco e será necessário que a gente utilize como padrão as informações da linha de configuração do TNS Names. A gente tem um exemplo lá na base. Então a gente pode copiar aqui com um pequeno exemplo, como se fosse uma base Oracle, e vai preencher o campo servidor. O importante nessa string é vocês verificarem 3 campos. O host vai ser o IP ou o nome do servidor onde o banco de dados Oracle está instalado, a porta de comunicação e o service name da base. Cada ambiente vai ter as suas configurações, né? E preencher com o usuário e senha deste banco. Um ponto importante também nessa parte, quando a base for Oracle, se faz necessário que no servidor tenha o cliente do Oracle instalado, pois sem ele não será possível fazer a conexão do serviço com o banco de dados. Só vou voltar então para as configurações da minha base SQL, testar novamente e vamos para o próximo passo. O próximo passo, então, ele vai nos mostrar a parte das preferências aqui do serviço. Então, a parte do ambiente, produção, certo?
para poder enviar para o ambiente do governo, e o intervalo de monitoração dos eventos. Por padrão, aconselhamos que esse padrão fique sempre em 5 segundos. Pode parecer um tempo curto, mas a gente precisa que esse parâmetro seja em poucos segundos, pois esse é o tempo que as informações serão lidas na base de dados, montados os XMLs e transmitidos para o ambiente do governo. E também para retorno dos lotes de XML e gravação dos retornos enviados pelo governo na base de dados. E embaixo, então, podemos deixar marcada aqui a parte de logs, que no caso é só uma gravação de histórico do que vai estar trafegando no serviço, na parte do serviço, se o XML foi enviado, aceito, recusado, o motivo, e aí para ele poder gravar as informações na base. E aqui o local onde a gente vai estar efetuando a instalação. Vou deixar o caminho padrão do serviço aqui. E vou avançar. Aí, nesse momento ele está fazendo a instalação do serviço. Feito isso, aqui a gente pode deixar marcado o visualizar log e vamos dar um fechar. Ele vai trazer aqui um log do que o serviço fez. Então ele foi instalado com sucesso, sem problema algum, foi concluído com 0 erros. Terminada a parte da instalação, a gente vai precisar verificar uma configuração bem importante lá na parte dos serviços do Windows. Vou abrir a tela aqui. Na parte dos serviços, então, a gente vai localizar o serviço do metadados. Então, o serviço de fato está instalado corretamente, já está iniciado, certo? Mas vocês lembram que eu falei na hora da instalação dos certificados que a gente não poderia mudar aquela opção do usuário na primeira tela. Aqui, no caso, eu estou instalando com o meu usuário, então todos os certificados, tanto do SerPro como o certificado A1 da empresa, ficaram vinculados ao meu usuário. Então, a gente vai ter que configurar o serviço de social para o usuário que foi feita a instalação. Se vocês utilizarem tipo um usuário administrador, instala com o usuário administrador, configura com o usuário administrador aqui no logon do serviço. Se utilizar, por exemplo, um usuário administrador da TI, instala com o usuário administrador da TI e configura no serviço com esse mesmo usuário. Por quê? Na hora que o serviço for iniciar, esse usuário que vai fazer com que o certificado digital de vocês sejam carregados para dentro do módulo lá do e-social. Então eu vou alterar a configuração. A gente clica com o botão direito, propriedades. Aba logon. E selecionamos a opção de baixo, que seria esta conta. Então, no meu caso, eu vou botar o nosso domínio e o meu usuário. E vou preencher aqui com os meus dados de login. E aplicamos. Ele vai dar uma mensagem, então, informando que a parte do usuário do logon que a gente selecionou só vai ser ativo ao momento que a gente reiniciar o serviço. Confirmamos e vamos parar o serviço e iniciá-lo novamente. Certo? Então, a parte do serviço e botá-lo em execução é basicamente essa. Mas aí pode surgir a seguinte dúvida. Foi feita a instalação dos certificados e precisamos saber se essa instalação foi feita com sucesso. Então, lá no metadados de vocês, todos já devem ter o módulo e-social liberado. Então, a gente vai abrir ele.
Dentro do módulo, então, do E-Social, menu Arquivo, tabelas do E-Social, certificados digitais. Se vocês observarem na segunda linha, ele carregou o certificado digital da Metadados. Ou seja, ele trouxe o certificado e trouxe aqui que ele é um A1 e tem aqui a validade dele. Com isso, sabemos que o certificado A1 foi carregado corretamente, certo? Outros certificados digitais que estejam instalados com esse usuário, seja de outras ferramentas, seja para qualquer outro uso, o serviço da Metadados vai entender esse certificado e vai listar aqui. Mas vocês precisam observar que deve trazer sempre o certificado A1 da empresa de vocês, que é esse que a gente vai utilizar para fazer a transmissão dos dados. Uma vez o certificado, então, carregado para dentro do módulo, será necessário fazer o vínculo destes certificados digitais a cada empresa. Então, aqui na nossa base teste, eu vou selecionar uma empresa. Aí cada empresa, vocês vão selecionar aqui a empresa que vai transmitir as informações e marcamos aqui a opção, certo? Então, a partir do momento que a gente salvou aqui, certo? A gente já está dizendo para o módulo de social que a empresa 1, no caso aqui a indústria modelo que estamos utilizando, está com o seu certificado digital vinculado a ela e pronta para transmissão. Porém, uma observação bem importante. Até o momento dessa tela do certificado digital, nós estaríamos falando mais da parte de TI da empresa, onde depende de configurações no servidor, instalação do certificado e tudo mais. A partir daí, é mais com o pessoal do RH. A gente não vai abordar a geração de eventos e transmissão, mas a partir deste momento, estaria pronto o módulo parametrizado com o certificado digital pronto para o RH começar a trabalhar nas informações do social e fazer a geração dos eventos para a transmissão para o governo, certo? Eu vou aproveitar agora para a gente mostrar como fazer a atualização desse serviço. Então, lá no site da Metadados, a gente utilizou o instalador. Aqui, o quarto arquivo, a gente tem o atualizador. Sempre que a gente liberar uma versão do Metadados, a gente vai ter junto, a partir de agora, uma versão do E-Social. Então, se faz necessário que a atualização seja executada do Metadados, que seria o SRH, e também a atualização do serviço do E-Social. Então, eu vou baixar ele aqui. Tenho ele aqui já. Ele é bem parecido com o instalador. A gente vai executar ele. Vamos executar ele. E aqui, aquela pasta temporária que a gente utilizou para fazer a descompactação do instalador, a gente pode usar o mesmo diretório temporário para fazer a descompactação do atualizador. Então, vou utilizar o caminho ctemp e a gente confirma aqui. Vocês podem observar que, diferente da instalação, agora ele não vai me deixar trocar a opção. Ele já traz marcado e não deixa alterar a opção de serviço, que ele já identificou que tem um serviço instalado na minha estação. A gente manda atualizar e vamos aguardar ele finalizar. A gente pode deixar o log marcado e clicamos no fechar.
Mesma coisa no instalador, ele vai trazer uma série de logs. O importante é a gente observar ao final dele, concluído com 0 erros. Ou seja, a gente está com o serviço atualizado. Agora eu vou mostrar para vocês, rapidinho, dentro do módulo de social, como verificar se o serviço está ativo e monitorando a base de dados. Então, dentro do módulo de social, opção gerenciamento, monitoramento de lotes. Na aba dados de monitoração, a gente tem aqui, então, as informações sobre o serviço de social. No caso, a máquina onde foi instalado, o IP dela, e aqui o início da monitoração, que seria quando o serviço foi iniciado pela última vez. A última monitoração, ou seja, quando digamos, o horário em que o serviço de social monitorou a base de vocês para identificar se há algum evento para transmissão. A versão do serviço de social, então 1.4.0, e o intervalo dos envios das informações que nós deixamos parametrizado na instalação do serviço, certo? Aproveitando também para passar um pequeno recado para todo mundo. Seguindo esse passo a passo, vocês vão conseguir fazer a instalação do serviço de social e fazer com que ele seja transmitido corretamente. Aí eu só peço, pessoal, valide ele com cuidado, siga o passo a passo, que com o que está ali vocês vão conseguir fazer a instalação dele com sucesso. Em qualquer coisa, dúvidas rápidas, pode ser aberto o chamado para o suporte, que o pessoal vai estar auxiliando vocês no esclarecimento dessas dúvidas. Caso vocês queiram, vocês podem nos solicitar e a gente tem como caminhar para a consultoria, fazer o acompanhamento de vocês nessa instalação do serviço. Caso vocês não se sintam seguros, tudo mais, a gente pode estar encaminhando a demanda de vocês e aí algum consultor da parte de TI vai estar acompanhando vocês para fazer essa instalação do serviço de social. Daí é assim, pessoal. Aí, se vocês quiserem ir mandando as dúvidas de vocês, a gente vai fazer um compilado delas aqui e para poder ir esclarecendo as dúvidas de vocês em relação ao serviço. Aí a gente vai pegar elas aqui e a gente já vai estar respondendo na sequência daí. Pessoal, aproveitando, eu vi que uma questão que é recorrente às dúvidas, se for mais de um procurador, se pode ser mais de um empregador, se pode ser pelo escritório. Só quero dizer que essas questões técnicas de legislação e manual do social, elas não são pauta dessa nossa sala virtual, mas para apoiar vocês, então, vocês podem verificar pelo manual do social o item 8.2.1, que ele fala dos certificados digitais. Então, vocês podem verificar lá dentro do manual quais que são as obrigatoriedades e quais que são as dispensas. Nós vamos auxiliar vocês aqui quanto à instalação desse serviço, ok? Então, vamos pegar aqui a primeira dúvida que o pessoal nos mandou aqui. Então, está pedindo aqui se a gente pode instalar os certificados no meu computador, sendo que todas as minhas atualizações são feitas no nosso servidor. Tudo vai depender da onde o serviço do e-social será instalado. Se for definido pela empresa que o serviço do e-social ficará numa máquina do RH, estes certificados digitais
precisarão ficar na estação do RH, por exemplo, ou do gestor do RH, certo? Mas se a empresa optar em instalar o serviço no próprio servidor onde está o metadados hoje, todo esse passo a passo das instalações dos certificados digitais da empresa, do SerPro, a instalação do serviço, tem que ser realizado direto no servidor daí. Próxima pergunta que a gente tem aqui, se pode ser o A3. Não pode ser o A3. Neste momento, a gente vai estar trabalhando apenas com o certificado A1. Essa definição de apenas utilizarmos o certificado A1 foi uma definição em cima do produto, pois a gente teve muitas leitoras para poder homologar e muitos drivers para poder fazer essa integração, o que se mostrou muito demorado e que não ia compensar que vocês tivessem esses A3. Então a gente optou deixar tudo em cima do A1. Quem já tem, se precisa instalar novamente? Não. Quem já transmitiu as informações, no caso as empresas do primeiro grupo, que entrou em janeiro deste ano, não precisa fazer a instalação do serviço, pois já tem ele instalado no seu ambiente e está rodando. É apenas para empresas do segundo grupo que vão entrar agora em julho e agosto. Tá. E essa parte da instalação, a única coisa para quem já tem ele instalado é só manter ele atualizado com as últimas versões que a gente disponibilizou na área restrita do site. Próxima pergunta. O problema se tiver um app de nota fiscal no mesmo servidor. Nesse caso, de ter o aplicativo da nota fiscal eletrônica junto com o transmissor do e-social, acontece um problema que o certificado digital não permite que a chave dele trabalhe com os dois aplicativos simultaneamente. No caso, como tu vai ter o teu serviço de nota fiscal eletrônica já em execução, o Metadados não vai conseguir utilizar esse certificado digital para fazer as transmissões dos dados para o governo, né? Então, por isso esse requisito de ter o aplicativo de nota fiscal separado do serviço de social. Próxima pergunta. Então, se o serviço precisa ser instalado no mesmo servidor em que está instalado o metadados. Pode ser instalado no mesmo servidor, como pode ser outro servidor. Fica a critério da empresa, certo? Se o servidor atual, onde tem o metadados, possui recursos disponíveis, tem lá memória, processador suficiente, e estiver dentro dos pré-requisitos lá do serviço, pode ser instalado nesse servidor sem problema algum. Caso algum dos requisitos não sejam atendidos, né, pode ser migrado para um outro servidor, tipo o metadados e o serviço, ou apenas o serviço. Não é obrigatório que o serviço rode no mesmo servidor onde o metadados está instalado. Próxima pergunta. É possível exportar o certificado para depois instalar no próximo local? Sim, no caso, tipo, no momento que a gente efetua a instalação do certificado, ele vai ficar disponível nos repositórios do Windows lá na parte de certificados. Se em algum momento tu precisar do certificado, tem como pegar ele, gerar ele novamente naquela extensão .pfx. Daí no caso, tipo, tu tem ele, tu quer levar para um outro servidor e você perdeu, por exemplo, o e-mail inicial ou quando, por exemplo, o Serasa te mandou esse A1,
tem como acessar essa opção e gerar novamente o arquivo PFX para uma possível migração, por exemplo, do serviço. A gente consegue gerar ele e levar ele para outro local sem problemas. A próxima pergunta, a gente tem uma questão aqui sobre se podem continuar utilizando o certificado do escritório, pois temos procuração para envio. A Carol comentou anteriormente, então é o item do manual 8.2.1. Este item vai estar falando bem essa questão dos certificados digitais no caso de escritórios contábeis. Certo? Próxima pergunta. É aconselhável utilizar o mesmo servidor em qual possui a instalação do Meta para instalar um serviço de social? Seria o ideal que esse serviço ficasse junto, até para que seja mais fácil o cliente saber onde está todos os aplicativos relacionados ao RH. Então, no caso, o próprio metadados e o serviço de social. Até questões de atualizações, manutenções, suporte, é até mais interessante que fique junto. Mas, como a gente falou anteriormente, parte de requisitos e recursos, caso se esse servidor não se mostre com todos os requisitos e recursos disponíveis, pode ser instalado separado. Aí fica ao critério de cada um. A produção restrita é uma base de testes. Ela sim, ela foi tem um ambiente de testes para envios iniciais e validações das informações, mas nesse momento não se faz necessário pelo seguinte motivo. Todas as rotinas do metadados, sejam elas de cadastro de pessoas, os relatórios de inconsistências e tudo mais, eles foram montados de modo que se a pessoa preencher todas as informações sem ocorrer erros e o relatório estiver totalmente sem erros lá nas inconsistências, os dados serão aceitos sem problemas no ambiente social. Então não se faz necessário enviar para uma base de teste para depois para a produção. Se o pessoal do RH fizer o processo corretamente, não terá problema no envio dessas informações. Em qual campo encontro dados para preencher o servidor, base, usuário e senha? Para essa pergunta eu vou mostrar novamente aqui na minha estação. Para descobrir os dados do servidor, base, usuário e senha, na tela inicial, onde vocês têm os módulos da folha e social, no menu Opções, alias do banco de dados. E selecionar a opção aqui, Editar conexões. Aqui a gente vai ter três informações. O local onde se encontra o banco de dados, né, o host dele, podendo ter o servidor apenas, ou o servidor e a instância do SQL Server, mas aqui vai constar a informação necessária para a parametrização. Embaixo, o nome do banco de dados e o usuário, nesse caso SA. A parte da senha, para bases SQL Server, vocês vão encontrar dentro do diretório meta, pasta SQL, onde nós teremos um arquivo chamado backup.bat. E neste arquivo vai constar a senha do banco de dados de vocês. Certo? E aí, neste arquivo, vocês vão poder observar que vão existir vários parâmetros. O primeiro é hífen U, que seria do usuário, que vai estar SA. E após isso vai ter um parâmetro "-p", hífen P, né? Ali, aquela informação vai ser a senha do banco de dados de vocês.
Próxima pergunta. Minha empresa ainda não está obrigada, só a partir de julho. Posso enviar já alguns eventos, escolhendo ali produção restrita? Tem como eu voltar nessas configurações e alterar depois? Enviar, não. Neste momento, até julho, iniciando em julho, até o final de agosto, será o período para que o pessoal deixe o serviço rodando corretamente e o RH faça o trabalho de zerar os relatórios das inconsistências iniciais. Uma vez esse relatório gerado e sem nenhum erro, a partir do momento da geração dos eventos da primeira fase, os dados serão enviados corretamente para o e-social. Então não se faz necessário a gente fazer esse envio em produção restrita. Além que, uma vez tu gerando essas informações no teu ambiente, no caso na tua base de dados do metadados, tu vai gerar sujeira, digamos assim, eventos que depois, para envio em produção, terão que ser apagados. Aí, tipo, somente via script. Então, por isso a gente pediu para o pessoal trabalhar em cima somente dos relatórios e deixar o serviço instalado somente para produção restrita e, neste momento, utilizar só a parte dos relatórios, né? Próxima pergunta. Quem já fez a instalação do e-social 242? Tá me parecendo essas versões diferentes das do metadados, tá? Mas assim, a última versão disponível do metadados e do serviço de social, vocês encontram lá na área restrita do site e tem todos os arquivos que a gente utilizou. No caso aqui a gente tem o atualizador na última versão, lá no site, né? Então, o atualizador, que é a última versão que a gente tem disponível, certo? E a última versão do metadados. Esses são os últimos que a gente tem disponível para atualização da base de vocês. Próxima pergunta. Mostrar novamente aonde eu verifico o certificado. Tá. Para verificar se o certificado digital foi instalado corretamente, teremos então que acessar o módulo de social. Espera ele abrir. Aqui no menu, arquivo, tabelas de social, certificados digitais. Se o passo a passo que a gente passou foi feito corretamente, o certificado de vocês estará aqui carregado e pronto para ser parametrizado no cadastro das empresas. Tem a próxima pergunta. Aqui sobre a parte se o escritório contábil precisa de um certificado para cada empresa. Nesse caso, não, será um único a um para o escritório e os clientes têm que fazer as procurações digitais. Vamos ver aqui. A próxima pergunta, então, no mesmo servidor em que já instalei o serviço, eu já associei um certificado à empresa. Posso instalar um segundo certificado para associar uma segunda empresa? Sim. O passo a passo fica o mesmo. O que só vai ser necessário fazer o item que se refere à parte do certificado digital da empresa, que é aquele momento onde a gente instala o certificado 2 vezes e seleciona uma vez como pessoal e a outra como autoridade de raiz confiável.
No caso, esse segundo certificado vai aparecer na tela dos certificados digitais e posteriormente vai ficar liberado para cadastrá-lo na parte de certificados digitais por empresa. O que pode acontecer em muitos clientes é ter, por exemplo, empresas da primeira fase que já tiveram seus certificados instalados e nesse momento só se faz necessário a instalação dos certificados das empresas que estão no segundo grupo, que são obrigatórios a partir de julho, e seguir o mesmo passo a passo feito anteriormente. Daí. A próxima pergunta. A máquina só tem um usuário. A máquina só tem usuários. Será que porque primeiro eu instalei o serviço e depois instalei o certificado? A questão do usuário tem que observar. Por exemplo, se essa instalação está sendo feita, por exemplo, na máquina do RH, pode ser que seja que o usuário utilizado não seja, por exemplo, um usuário de AD. Pode ser um usuário local dessa estação. Então, digamos, o nome do usuário é Diogo. Tu vai instalar com o usuário Diogo e lá no serviço, em vez de incluirmos o domínio e o nome do usuário, na parte de logon vai ficar assim. Será preenchido com essas informações. O ponto contra a barra e o usuário, que nesse caso vai mostrar para o serviço que nós temos um usuário local e não um usuário de domínio. Daí. Próxima pergunta. Quando eu precisar atualizar o certificado digital, terei que refazer a instalação do mesmo modo e atualizar também no metadados? Isso. Em casos onde o certificado digital expirar, no caso do A1 será de ano em ano, o que vai acontecer? Pegamos como exemplo o certificado da Meta que nós tínhamos ali. A data de expiração dele é 21/7/2018. Então, provavelmente, ali, uma semana antes, você vai adquirir o certificado. E a parte do que a gente fez junto aqui, referente ao certificado digital da empresa, será exatamente igual. Você vai instalar ele 2 vezes, marcando uma vez como pessoal e outra vez como autoridade de raiz confiável, certo? Ele fazendo esse passo a passo e marcando lá também como chave exportável, quando ele fazer a monitoração do serviço, no caso aqueles 5 segundos que nós parametrizamos, o certificado digital já vai aparecer dentro do módulo, vai aparecer tanto o antigo como o novo, e tu precisa só fazer a troca desse certificado. No caso, na tela dos certificados digitais por empresa, onde tu vai só vincular o certificado novo para aquela empresa, no caso que tu acabou de instalar. Próxima pergunta. Possui o certificado de social instalado em uma estação de trabalho. Para as outras estações funcionar e preciso manter a máquina de serviço ligado, posso instalar o serviço para outras máquinas ou recomendado instalar em um único ponto, servidor? A instalação do serviço de social, o local de escolha onde esse serviço vai ser executado, fica a critério da empresa. Pode ser tanto uma estação como um servidor. Lembrando que ela vai ter que ficar sempre ativa para poder obter os retornos de social. Nesse caso, digamos, optou-se por deixar o serviço numa estação, durante todo dia tu vai ter que deixar a máquina ligada, porque todas as outras estações que estiverem trabalhando ou fazendo alguma rotina na folha que gere eventos para o social, a sua máquina, no caso, vai ficar responsável pela transmissão dessas informações. Então, no caso, tipo, a máquina da RH1, essa máquina que vai fazer o envio dessas informações para o e-social. Pensando
em questão de suporte, atualizações, parte de TI, o aconselhado é que, sim, o serviço fique exclusivamente em um servidor, certo? Pode ser o servidor do metadados, como pode ser um outro servidor dedicado para o serviço. Mas aí vocês que podem definir o melhor conforme o ambiente de vocês daí. Próxima pergunta. Existe um ambiente de testes do e-social no software metadados? Como a nossa empresa ainda não tem obrigatoriedade de envio, mas já temos o ambiente de produção instalado, comunicando com os servidores do governo, é necessário efetuar algum procedimento no banco de dados do sistema? A parte da produção restrita, ela poderia ser realizada e existe no governo, mas tu vai estar gerando uma quantidade grande de informações no metadados, onde posteriormente vai ter que fazer diversos scripts para excluir, certo? Então a gente não aconselha que seja enviado informações para produção restrita, mas sim deixe o serviço parametrizado apenas para produção e que o pessoal da RH trabalhe em cima dos relatórios disponibilizados tanto na folha como no módulo de social para garantir que as informações da base de dados do cliente estejam de acordo e que sejam aceitas no momento do envio daí. Próxima pergunta. Tenho metadados em um servidor e acesso em uma máquina da RH. Devo instalar os certificados no servidor também? Os certificados digitais, tanto da metadados, o certificado digital da empresa, quanto a cadeia de certificados do SerPro, terão que ser instaladas apenas aonde o serviço vai ficar rodando. Por exemplo, se o metadados optou em deixar o serviço de social no servidor de aplicação onde o metadados está instalado, tu vai instalar os certificados de serviço apenas nesse servidor. Tu não pode ter mais de uma instalação por base de dados. Digamos, o cliente X vai ter que ter um único serviço para toda a sua base de dados. Não pode existir dois serviços numa mesma base, que isso pode gerar problema e conflito na hora do envio das informações e ter eventos tipo rejeitado ou não aceitar as informações por causa destes dois serviços. Daí. Próxima pergunta. Estamos no ambiente FWC, precisamos ter alguma instalação local? Não. Esse caso, por se tratar de uma hospedagem em nuvem e a sua aplicação está num servidor fora e não no seu ambiente da empresa, o serviço vai ficar apenas onde a sua aplicação roda. Provavelmente o pessoal da FWC que vai realizar a instalação desse serviço daí. Próxima pergunta. Se a empresa já tem o certificado A1 por token, como proceder? Pelo que a gente tem de conhecimento, o A1 é sempre mídia digital, ou seja, um arquivo PFX. Quando ele é por token, ele é A3. Então, nesse caso, eu sugiro você verificar exatamente se esse certificado é um A1 ou A3, tá? Em último caso, em caso não conseguir entender muito bem essa questão, vocês podem abrir um chamado que a gente analise esse caso separadamente para ver essa situação daí. Próxima pergunta. O arquivo onde tem a conexão do banco de dados. Eu vou mostrar novamente em tela onde vocês podem estar verificando essas informações, tanto os dados como a senha.
Então, a parte dos dados do banco, a parte do banco de dados, então, é opções, alias do banco de dados. No caso de vocês, vai estar diretório de sistema e um alias, provavelmente com o nome de metadados. Em editar conexões, aqui ele vai trazer o nome do servidor, onde a base de vocês está instalada. O nome do servidor onde a base de vocês está instalada. Então, tipo, no meu caso, M01DSK-CA09. O nome do banco de dados, no caso RHCADPAD, o de vocês provavelmente vai ser RH e o nome da empresa de vocês. E username SA. A senha do banco de dados vai se encontrar então no diretório meta, onde está o metadado de fato instalado, diretório meta, pasta SQL, e vai ter um arquivo chamado backup.bat. Certo? Nesse diretório, esse bat é onde roda a rotina de backup de vocês. Vocês podem editar este arquivo num bloco de notas e vocês vão localizar um parâmetro chamado com "-p", hífen "p". O que tem depois disso é a senha do banco de dados de vocês. Certo? Próxima pergunta. Foi mostrado o procedimento no caso de SQL Server e Oracle. Funciona também para Firebird? Já fazem diversos meses a gente divulgou em news, foi feita até uma ação de marketing para os clientes que possuem base Firebird, que realizem a migração desta base de dados Firebird, por questão de tecnologia mesmo, certo? Para uma das duas bases que a gente possui integração, ou SQL ou Oracle, certo? Caso a sua base está em Firebird, como nos mostrou ali, pode entrar em contato com o pessoal de serviços, que vai ser necessário fazer uma conversão dessa base de dados. Próxima pergunta. Usamos um servidor 2012 e as estações acessam via TS o sistema. É necessário que o usuário onde foi instalado fique logado ou os serviços funcionam mesmo com o usuário em logoff? Ele vai funcionar mesmo com o usuário estando fora, apenas com o servidor ligado. Não precisa que, por exemplo, o usuário administrador esteja com a sua sessão ativa lá dentro do TS ou no servidor de aplicação do metadados. O serviço instalado uma vez iniciado, a sessão do usuário pode, por exemplo, fazer logoff, que os serviços vão continuar em execução e transmitindo as informações para o e-social. Daí. Próxima pergunta. Nossas atualizações de sistemas são diretamente com a metadados. Como ficam essas instalações? Provavelmente este caso é onde a aplicação está hospedada dentro de um serviço nosso de SaaS. Então, este serviço de social será instalado diretamente aqui no nosso ambiente. E não se faz necessário instalar algo no ambiente cliente, mas assim apenas no ambiente metadados. Certo? Próxima pergunta. Se pode instalar o serviço em mais de um computador da RH? Não. Cada ambiente só pode ter um único serviço. Ou servidor ou estação do RH. Fica a critério de cada um. Mas lembrando, um único serviço por ambiente. Então, o cliente X tem que ter um único serviço. Seja ele ou máquina do RH, ou servidor de aplicação do metadados, ou, se preferir, um servidor dedicado para o serviço. Próxima pergunta.
No exemplo, a gente mostrou como instalar um servidor que tem AD. Se eu não tenho AD, posso deixar a configuração do serviço padrão? Essa questão eu vou mostrar em tela, que daí o que vai acontecer. No nosso caso, a gente utilizou o nosso domínio e nossa senha. Mas no caso de você não ter um domínio, tu terá que informar o usuário local que tu fez a instalação. Nesse caso, tipo, vai botar ponto contra barra e pode ser, por exemplo, um administrador. Vai ser o usuário local do teu servidor, não necessariamente que ele seja com AD. Tu vai ter que sempre configurar esse serviço com a conta que tu fez a instalação dos certificados para que o mesmo carregue corretamente dentro lá do e-social, dentro do módulo. Próxima pergunta. Pode ser instalado o serviço do social na máquina da RH, sendo que o metadados está instalado no servidor? Sim, fica a critério de vocês, mas o aconselhado é que seja no próprio servidor, né, em questão de suporte e manutenção do serviço e da aplicação, né? O nome do arquivo em qual precisamos editar para localizar a senha do banco de dados. O arquivo vai se encontrar na pasta da aplicação do Meta, ou metadados, vai depender de cada ambiente. Dentro dessa pasta vai ter uma pasta chamada SQL e terá que ser editado o arquivo chamado backup.bat. E nesse arquivo tem que visualizar um parâmetro, no caso vai estar hífen p de password, no caso que é a senha, e lá vai ter os caracteres correspondentes à senha do banco de dados. Criei uma máquina virtual apenas para ser instalado o e-social. As estações da RH vão conseguir acessar e manipular todas as informações necessárias do e-social? Essa máquina virtual, provavelmente, você vai deixar só o serviço sendo executado. Esse serviço, no caso o serviço do e-social, vai monitorar todos os eventos dentro da base onde vocês têm o pessoal já faz a folha hoje. Então, digamos, são as estações da RH logada naquele banco e o serviço do social monitorando essa mesma base. Então, em cima de ações que o pessoal da RH fizer dentro da folha e gerar os eventos, esses eventos serão gerados na base de dados. Como o serviço vai estar monitorando ela, ele já vai entender as informações necessárias para fazer a transmissão das informações e gerar ali os retornos, se foi enviado com sucesso, se o evento foi aceito ou não, ou rejeitado. Não precisa que elas tenham acesso direto nessa máquina virtual, apenas que esse servidor consiga conectar ao banco de dados. Próxima pergunta. Havendo erros no log da instalação ou atualização, como proceder? Se temos algum manual com prováveis soluções para estes erros. Nesse caso de erro, se você estiver utilizando um usuário administrador ou o administrador do domínio, seguindo esse passo a passo, tu vai conseguir fazer com que ele se instale corretamente, carregue o certificado sem problema algum. Qualquer coisa, se mesmo seguindo o artigo da instalação e ele retornar algum erro, a gente pede que vocês abram um chamado e aí anexe o print do erro que gerou no momento da instalação ou atualização, para que daí a gente passe a orientação do que tem que ser verificado daí.
Próxima pergunta. Nós já possuímos certificado A1 para as nossas notas fiscais eletrônicas. Podemos utilizar o mesmo ou precisamos fazer um novo? Já pode utilizar esse mesmo certificado A1. Só lembrando que onde o serviço estiver instalado, não pode ser o mesmo aonde tem as suas notas fiscais. Precisam ser ambientes separados daí. Próxima pergunta. Qual o tempo máximo para envio de retorno da informação para o e-social? Os retornos das informações do e-social vai depender do evento e do momento das informações que estão sendo enviadas. Tipo, se tu pegar, por exemplo, final de agosto, vai estar todo mundo enviando, certo? Então, tipo, alguns eventos podem demorar para ter um retorno, mas nas situações que nós pegamos até o presente momento, ela é tipo quase que em tempo real, tipo, é questões de segundos até que tu transmita as informações e ela tenha o retorno dentro da aplicação se obteve êxito ou não. Pode existir casos que o ambiente do social caia, o que está acontecendo com alguma frequência. Nesse caso, o teu retorno vai depender que o web service do social esteja online e aceitando os eventos. Então, se cair a comunicação, pode ser que esse evento demore lá 1, 2, 3, 4 horas para até que ele seja enviado e tenha o seu retorno. Mas aí não é uma parametrização da aplicação, e sim do governo. A gente só tem que aguardar até que ele reestabeleça e comece a aceitar e enviar novamente. Daí. Próxima pergunta. Instalamos um servidor para que o RH utilize via client. Precisamos fazer alguma configuração nas máquinas locais? Não, porque o pessoal da RH já tem acesso ao metadados. E não precisa criar nenhum vínculo, digamos assim, onde está o serviço para o RH. Ele instalando o serviço corretamente, carregando os certificados digitais, ele vai aparecer naquela aba de monitoração dos eventos, lá onde traz o host, o IP, os dados da última monitoração, e com isso o RH consegue já trabalhar normalmente, não precisa fazer mais nada ali. Próxima pergunta. Tu tem um software que faz emissão e se comunica com o Cefaz. Essa questão que tu está falando sobre já ter a comunicação que você faz no mesmo servidor onde está o e-social, eu sugiro você observar porque pode ter problemas em função do teu certificado. E observar que se o mesmo certificado aonde você tem o metadados é o mesmo que está sendo utilizado para as notas. Porque na maioria dos casos ele vai dar problema por não conseguir utilizar a chave do certificado, tá? Dúvida referente à atualização. Se faz primeiro a do e-social ou se faz do SRH. Indiferente, você pode atualizar o metadados ou o serviço de social ou o serviço de social e o SRH. Uma informação importante. Independente da ordem, ambos ficarão atualizados corretamente. Só que tem que observar o seguinte, caso tu atualize o serviço antes e ele esteja em execução, ele pode ter informações, tentar ler informações que não existem na base. Porque a atualização do metadados que roda todos os scripts necessários. Então, lá na tela de monitoramento, tem como pausar este envio. Então, se tu pausar o envio, tu pode utilizar qualquer uma das ordens, tanto SRH como E-Social, ou SRH, ou tipo, o E-Social SRH, ou SRH ou E-Social, desde que ele esteja pausado. Ambas as atualizações têm artigo no Metapad de como fazer cada passo a passo, tanto do metadados como do E-Social.
Se existe alguma liberação a nível de firewall para ser concedida, se tem alguma URL específica. Eu vou mostrar em tela aonde essa URL pode ser consultada. Lá no caminho de instalação do serviço de social, no arquivo de configuração a gente tem lá na pastinha o local onde ele tem as configurações. Deixa eu só encontrar. Nesse arquivo, ó, serviço social windows.exe.config. Aqui ele tem os dois web services que são utilizados para envio das informações. Ó. Após vocês terem instalado o serviço, você consegue consultar este arquivo e ele vai ter essas duas URLs aqui, ó, do empregador e da consulta de lotes. Caso a estação ou o servidor não tenha comunicação direta com a internet e queira fazer uma liberação específica para esse web service, tem os dois links nesse arquivo daí para poder que a regra seja criada daí. Próxima pergunta. Temos 3 servidores de TS. Gostaríamos de saber se há algum problema em realizar a instalação do serviço dos certificados em mais de um servidor. Sim. Somente um destes servidores poderá ter o certificado e o serviço de social instalado. Daí. Próxima pergunta. Fala se der um erro. Caso der erro na instalação do social, poderá afetar de alguma outra forma os outros módulos de social. Não, por causa que o serviço de social ele é, digamos, um serviço à parte onde roda o SRH. Então, caso essa instalação dê erro ou você não consiga fazer neste momento, as demais funcionalidades do metadados não serão afetadas, vai continuar funcionando normalmente. Próxima pergunta. Se faz necessário termos um PC somente para o social, entendo que não seria necessário, pois se o PC que roda o metadados não haveria problema na execução do módulo. Não há necessidade de ter um específico para o social, ele pode ser onde ele já está sendo executado. Apenas que ele fique ligado durante o período que o pessoal esteja trabalhando e caso em algum momento os eventos estiverem sendo transmitidos, este computador precisa ficar ligado para que essas informações sejam enviadas ao e-social. Sobre versão do .NET, se a versão que está instalada no servidor é superior a 4, tem problema? Não. Pode ser uma versão superior sem problemas. Próxima pergunta. O certificado instalado no servidor do Meta também está no servidor. 2 pessoas podem transmitir os arquivos. No caso, tu instalou o teu serviço, os certificados digitais no servidor de aplicação, digamos assim. As 2 pessoas que vão fazer o envio das informações, elas vão estar trabalhando normalmente na folha, por exemplo, fazendo admissões, rescisões. O que vai acontecer? O pessoal não vai precisar fazer uma operação dentro do software para transmitir. A partir do momento que tu cadastrou a informação, essa informação vai gerar os eventos pré-social e já vai transmitir. E o próprio metadados com o serviço que vai entender a ordem
de envio dessas informações lá para o e-social. Próxima pergunta. A instalação concluiu com 2 erros sobre o ASP.NET 4.5 e ativação HTTP. Estes erros você pode ignorar. Provavelmente tu utilizou o instalador antigo. E isso é só um alerta caso ele fosse instalado no IS. Como tu instalou no serviço do Windows, tu pode ignorar, tá? Se ele fez a instalação com sucesso e só deu essa mensagem, foi feito corretamente. Tá? Não precisa refazer o processo de instalação. E a parte de exclusão dos arquivos gerados na pasta temporária fica a critério de você, tá? Pode deixar ou excluir. Não tem necessidade, assim, tipo, excluir agora. Pode deixar ali ou excluir, fica a critério de você, tá? Próxima pergunta, então, é criar uma conexão. Instalar o serviço do social, ele já não cria isso automaticamente, pois aqui aparentemente criou no SQL Server. Naquela tela inicial, quando tu clica para adicionar uma configuração, lá no caso a gente botou o nome de metadados, a segunda opção embaixo, tu vai selecionar o teu tipo de banco de dados, SQL ou Oracle. Ele não vai criar automaticamente, ele vai depender que você preencha as informações conforme o teu ambiente. Aí tu inserindo ali as informações e conseguindo conectar, aí tu avança para ele conectar certinho na tua base de dados daí. Próxima pergunta. No caso de base Oracle, onde encontramos a senha. Por padrão, as bases Oracle são administradas pelo TI do cliente ou alguma empresa terceira. Nesse caso, as senhas das bases Oracle tem que ser verificado junto com o pessoal de TI ou DBA ou empresa terceira que cuida dessa parte. A gente não fica com estes dados daí. Próxima pergunta. Os certificados da empresa já foram instalados e já conseguimos visualizar. Isso quer dizer que o CEPROM instalado os certificados da metadata, por exemplo, da sua empresa e os do SERPRO, apenas os seus vão aparecer dentro do módulo e aqueles do SERPRO é apenas para que o serviço de social consiga transmitir as informações para o permitido do governo. Não vai ser necessário que eles sejam listados lá nos certificados digitais, tá? Somente o da sua empresa. Tem um servidor específico de serviços em geral de aplicações, inclusive já contém o certificado instalado. Se pode ser instalado e rodar neste mesmo servidor de social ou se vai ter problemas. Caso a estrutura, por exemplo, tu tem um servidor específico para serviços, você pode utilizar este mesmo servidor para fazer a transmissão dos dados, porém, ele não pode ter sistema de nota fiscal eletrônica junto. Caso ele já tenha tipo, um serviço de nota fiscal, se faz necessário que seja uma instalação separada para isso. Daí. Outra. Já fez a instalação, os certificados corretamente, validou as configurações. Instalei usando o mesmo usuário e domain admin. Instalamos o serviço, configuramos o serviço. Mas ao checar eles não aparecem dentro do metadados. Se todo o passo a passo foi feito certo, conforme a gente passou, eu sugiro você observar se foi marcado a chave como exportável do certificado da empresa, certo? Normalmente é essa questão que pode dar problema. E uma outra questão que pode ser observada é que se o arquivo utilizado para essa instalação é um PFX, que é no caso do A1.
Se tu tentou utilizar, por exemplo, um ponto .ser, que às vezes é o certificado exportado de um A3, tu pode ter problema, ele não vai ficar correto, tá? Tem uma versão beta, a versão do serviço é a mesma, eu preciso de uma versão diferente. Essa versão beta que você tem vai depender qual a numeração dela. Se for até a 4.23.0.2, tu precisa atualizar com os últimos arquivos disponíveis na área restrita. Se você já tiver um beta 4.23.1.1, não precisa fazer atualização do SRH, mas tem que observar que toda vez que tu rodar uma atualização do metadados, tem que fazer a atualização do serviço para a mesma versão da aplicação. Como eu tenho um banco de dados Oracle, tenho que instalar o cliente do Oracle, correto? Sim, se faz necessária a instalação do cliente do Oracle e posteriormente configuração do TNS Names. Temos um servidor para serviços que faz integração com o Cefaz. Esse caso, o cliente poderá ter problema porque o Cefaz, o aplicativo de nota fiscal eletrônica pode utilizar o A1 e, consequentemente, no metadados não vai funcionar. O ideal é que se tenha ambientes separados daí. Se a máquina do serviço da social ficar indisponível por alguns momentos, falhas do servidor, etc. Os eventos gravados durante o período serão enviados ao serviço depois que o serviço voltar. Se tiver alguma falha, todas as informações e os eventos vão estar armazenados na base de dados. Certo? Por exemplo, se o mesmo servidor onde tu tem o banco, a aplicação e o serviço tiver algum problema, o que foi gerado até aquele momento fica armazenado na base, o serviço voltando a ativo, ele vai retomar o envio dessas informações daí. Próxima, se tem um servidor alugado, como proceder? Provavelmente, essa questão de ter um servidor, por exemplo, externo, alugado, provavelmente tu alocou esse servidor, tipo numa local web ou qualquer empresa que forneça esse tipo de serviço. Então, como a tua base de dados e a tua aplicação está nesse ambiente, toda essa instalação que a gente fez hoje, parametrização de serviço, serão feitas neste ambiente e não, por exemplo, na sua estação localmente na tua empresa, tá? Aí vai ter que pedir para o pessoal fazer essa instalação para que tu envie essas informações. A minha folha precisa sempre permanecer aberta? Não. A partir do momento que tu fez uma admissão, uma rescisão ou gerou os lotes, por exemplo, da fase 1, 2, 3 ou 4, estes dados vão ficar armazenados na base de dados. E o serviço que vai fazer essa monitoração. Então, digamos assim, aonde tem o serviço, sim vai precisar ficar ligado. Porque é onde ele vai monitorar a base de dados e fazer envio das informações. Mas o teu módulo da folha de pagamento, como ele já gravou os eventos no banco de dados, tu não precisa deixar ela sempre ligada, por exemplo. A máquina do RH pode ser desligada e deixa só o servidor rodando o serviço daí. Se eu instalar o serviço do social primeiro e depois importar o certificado, pode ocorrer de não aparecer o certificado? Não tem problema, pode ser feito o serviço e depois o certificado, ou o certificado depois o serviço, mas se seguir o passo a passo que a gente passou aqui, independente da ordem, o certificado digital vai aparecer na tela dos certificados digitais. Se
Se os certificados forem instalados pelo administrador de TI, quando precisarmos reiniciar o serviço, somente ele poderá fazer? Sim, nesse caso, o serviço vai estar lá no servidor, onde somente a sua equipe de TI vai ter acesso. E caso de alguma manutenção, uma atualização, ficará com a sua equipe de TI para fazer esse ajuste das parametrizações. Daí. No meu caso, está instalado no C. Eu devo criar um subdiretório CMeta e social ou posso selecionar o CMeta? É pasta temporária. Tu pode utilizar o CMeta e social ou como um CTemp ou C e social. Fica a critério de cada um. Não há uma regra para esse diretório. Pode ser qualquer uma das informações. Daí. Temos a obrigatoriedade de envio para julho. Qual o momento em que devo instalar o serviço? Eu posso instalar e deixar ele em stand-by e envio apenas em julho. A primeira fase do segundo grupo de empresas, ela começa de julho e vai até o final de agosto. Então, tu pode instalar este serviço, deixar ele instalado corretamente, o certificado carregado e o serviço parado nesse primeiro momento, até que o pessoal gere os eventos da primeira fase. A partir do momento que os eventos da primeira fase forem gerados, esse serviço vai ter que ficar sempre ativo, pois qualquer alterações de informações, ele vai gerar os eventos automaticamente e vai precisar que esse serviço esteja ativo para enviar as informações ao e-social. Se tu tem a folha cadastrada em um servidor e eu vou ter que instalar o e-social em outro servidor, para não dar interferência com os certificados da nota fiscal eletrônica. Temos algum mapeamento para fazer diferente do existente? Nesse caso, por restrição, tu não vai poder usar o mesmo servidor. Tu vai ter que ter um outro servidor. Não vai ser necessário fazer nenhuma outra configuração, a não ser configurar o serviço para que ele conecte corretamente onde tu tem a tua base de dados atual, né? Então, aqueles dados que a gente botou de host, database, usuário e senha, ele vai conectar na base e vai ficar certo daí. Esse procedimento, os usuários do RH têm que deslogar do metadados? Não. Essa instalação do serviço pode ser feita com os usuários acessando o sistema sem problema. Não precisa todo mundo sair. Temos um servidor rodando, um servidor que se comunica com outro servidor de banco de dados Oracle. Essas informações de usuário e senha, nesse caso, essas informações de banco de dados Oracle, eu sugiro que tu verifique com a equipe de TI ou com a empresa terceira que administra a tua base. Eles vão ter essas informações para te passar. Após a instalação, ocorreu 2 erros sobre ASP.NET e ativação HTTP. Provavelmente foi utilizado o instalador antigo. Essas 2 mensagens podem ser ignoradas e o serviço foi instalado corretamente. Eu instalei o serviço de social no mesmo servidor da Folha, mas esse servidor também emite nota fiscal. Se vai ter problema com o certificado e se pode instalar em outro servidor, mas é necessário excluir o que eu instalei neste servidor. Nesse primeiro momento, tu pode desativar este serviço e fazer todo o passo a passo neste novo servidor sem a nota fiscal eletrônica. Aí você pode observar dentro do módulo de social, na parte de monitoramento de lotes, na parte das informações do serviço, se ele vai carregar o nome e o IP no servidor correto aonde você fez a instalação do serviço. Se os envios das informações for de um PC do RH, não haverá problema para o retorno? Não. Lembrando que a regra é um serviço por ambiente. Tanto que seja no servidor
do metadados ou um outro servidor ou numa estação do RH, as informações vão ficar corretas. Uma questão de versão. No site está citando que a versão é a 4.23. Depois de instalado aparece 4.23.1.1. Sim, isso está correto. Este mês a gente teve uma definição diferente dos números das versões e só este mês ficou diferente. Para os próximos meses vai seguir a numeração correta. No servidor, além do metadados, temos outros programas que usam o certificado, porém não geram nota fiscal. Terá problema com o certificado? Se este software que você tem, ele utiliza o certificado digital, sim, poderá dar problema, porque o metadados não vai conseguir utilizar a chave desse certificado, certo? Então é bom avaliar uma possível troca aí do local do serviço. Temos mais de uma empresa. A outra empresa tem um banco de dados separado. Consigo utilizar somente uma instalação do serviço de social? Nesse caso, tu pode ter um único serviço, digamos, um servidor dedicado para transmissão dos dados. E tu viu que no momento da instalação a gente tem como adicionar diversas conexões a um único serviço. Então, lá naquele mais, tu poderia adicionar, tipo, a conexão 1, por exemplo, digamos, base 1 para uma determinada base, e ter uma conexão secundária, tipo, base 2, no mesmo serviço. Tu instalando os certificados de ambas as empresas, seguindo o passo a passo, de acordo com o que a gente fez, um único serviço monitora as duas bases e não se faz necessário ter dois serviços, uma para cada base. Uma pergunta aqui. Quando eu fizer a geração da fase 1 de um cliente de escritório, qualquer alteração nessa empresa, o sistema já enviará para o social, mas somente dessa empresa, correto? Os demais clientes somente fazendo alguma alteração no cadastro não enviará. Sim. O sistema vai entender que alterações que tu fizer, por exemplo, para a empresa X, ele vai gerar eventos somente da empresa X. Ele não vai gerar informações de tipo a empresa Y sem ter a necessidade. Ele vai somente daquela informação que foi alterada e vai gerar o evento correspondente àquela informação. Após gerados os eventos, ele faz a transmissão normal para o social. A gente respondeu todas as perguntas. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, gostaria de pedir mais alguma coisa. Tá? Então eu vou devolver para a Carol para ela dar os últimos recados. Eu vou finalizando por aqui e agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, agradecemos a presença de todos nesse webinar. Lembrando que nós vamos ter outra sala virtual no dia 23. Então, se alguém ficou com dúvida, quiser participar, ela vai ser da mesma forma. Nós vamos apresentar de como fazer e depois responderemos as dúvidas dos clientes. Lembrando que esse vídeo vai ser disponibilizado até o fim do dia de amanhã, por e-mail para todo mundo, assim como foi disponibilizado o link de acesso, e nesse mesmo e-mail vocês vão ter o link para acesso ao vídeo da sala. Também, no dia 22, vocês vão receber um link, um e-mail com um lembrete para o link para acessar a sala do dia 23. Então, não precisa fazer uma nova matrícula. Vocês podem acessar diretamente. E da mesma forma, vão receber o vídeo depois, mesmo não tendo participado da sala do dia 23. Então, se não for interesse de visualizar novamente, vocês podem somente ignorar o nosso e-mail. Agradecemos a presença. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem acessar a sala do dia 23 e realizá-las. Obrigada.